Oh, glória. Aí minha mãe vai passar o microfone e vocês vão lendo, viu? Eu vou falar assim, quem é de Levítico, leia. E eu vou abrir a minha Bíblia. Quem não vai abrir nenhum, vai acompanhando comigo. Ou não acompanhe para não perder a palavra. Chegar em casa, pega a Bíblia e leia. Tá bom? Eu vou abrir em João. Atos 2. Livro bom. João, capítulo 21. Do 15 ao 25. Tô vendo. Aleluia. Que diz assim. João 21, versículo 15. Quem já abriu suas Bíblias no versículo que eu disse para abrir, não vá lá, não vá para João não, viu? Fica aí. Não sei. Aleluia. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. A palavra do Senhor fala assim. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão Pedro, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele disse: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Na terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então disse: Siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem irá trair? Quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que o discípulo não iria morrer. Ele apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, que importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Amém? Amém. Aleluia. O irmão que abriu em Levítico, por gentileza, Levítico, capítulo 6, do versículo 8 ao 13. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. 10. É o sacerdote, e o sacerdote vestirá
a sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. 11. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. 12. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Aleluia. Vamos lá, irmã, que abriu em Atos capítulo 2. Eu vou dizer onde você deve parar. Mas valendo. Quando você pare, aí você para. Glória a Deus. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em concordância no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, irmão, que abriu em Hebreus capítulo 3, versículo do 7 ao 15. Amém. Glória a Deus. Pois uma coisa. Glória a Deus. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, não endureceis os vossos corações. Não endureceis os vossos corações, como na provação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos nas minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estas sempre eram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Aleluias. Aleluias. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso eu fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não me reconheceram, não seguiram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo em que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Aleluias. Irmão que abriu em Deuteronômio 29, do 18 ao 20, e depois o versículo 29. Aleluias.
O mais importante é a palavra, viu? Não é nem o que eu falo. O quarto discurso de Moisés. Deus fez nova aliança com o povo. São estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés fizesse com os filhos de Israel, na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: Tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, perante vós, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, as grandes provas que os vossos olhos viram, os sinais e grandes maravilhas. Porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até ao dia de hoje. 40 anos vos conduzi pelo deserto. Não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Pão não comestes e não bebestes vinho, nem bebida forte, para que soubesses que eu sou o Senhor vosso Deus. Quando viestes a este lugar, Seom, rei de Erebom, e Og, rei de Bassã, nós saíram ao encontro a peleja e nós os ferimos. Tomamos-lhe a terra e o demos por herança aos Rubenitas e aos Gaditas, e a meia tribo dos Manassitas. Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em todo quanto fizerdes. Vós, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo cujo coração hoje se desvia do Senhor, vosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a sede à bebidice. O Senhor não lhe quererá perdoar, antes fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem, e toda maldição escrita deste livro jazerá sobre ele, e o Senhor lhe apagará o nome de debaixo do céu. Glória a Deus. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Amém. Hebreus 6, do 4 ao 12. Hebreus 6, do 4 ao 12. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, seja outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores,
e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostraste enquanto serviste aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para a completa certeza da esperança até o fim, para que vos não façais negligentes, mas sejais imaturos dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Glória a Deus. É o irmão de Tiago, Tiago 5, do 19 a 20. Isso, versículo 19 e 20. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho, um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Aleluias. Boas foram essas palavras, todas dignas de aceitação. Aleluia. Querido, já deu 8 horas. Eu vou pregar mesmo assim. Amém. Porque eu creio que Glória a Deus quer falar com cada um de nós. Ele não quer falar com o irmão que está do seu lado, ele quer falar com você. Amém. Olhe só como foi a palavra que ele disse a Pedro. Ele disse: Pedro, você me ama? Ele ama. Eu gosto do Senhor. Na tradução no grego, ele fala assim: eu gosto do Senhor. Aí Jesus diz de novo: Pedro, você me ama? E ele responde de novo: Senhor, eu gosto do Senhor. E ele pergunta: Pedro, você me ama? E ele diz: Senhor, o Senhor sabe. O Senhor sabe que eu não te amo. O Senhor sabe que eu gosto do Senhor. Aí ele disse: quando você era jovem, você caminhava com as suas pernas e ia para onde você queria. Mas quando você chegar na idade que o Senhor quer glorificar a obra dele em você, você será levado para onde você não quer. Ou seja, você será crucificado como eu, Pedro. Porque, queridos, quando Jesus falou com Pedro aquelas coisas, ele já tinha morrido. Pedro já tinha negado Jesus 3 vezes. E Pedro já tinha voltado a pescar. Pedro já tinha se desviado. E Jesus, quando ressuscita, diz: vai, chama meus discípulos. E a Pedro, ele diz a Maria Madalena, quando ele ressuscita: vai e chama meus discípulos. E também a Pedro. Pedro não era mais discípulo. Pedro tinha se desviado. Aleluias, glória a Deus. E vocês viram aqui a última palavra, a penúltima palavra que foi dita? Eu vou repetir para vocês, porque às vezes, depois de tanta palavra, vocês não entenderam, mas eu vou repetir. Olha só o que ele diz: pois, ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus, os poderes da era que há de vir, mas caíram. É impossível. Diga comigo: é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública, pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa, aquele que a cultiva recebe bênção de Deus, mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas ou ervas amargosas, já foi lido aqui hoje, é inútil, logo será amaldiçoada e o seu fim é ser queimada. Aleluias. É a palavra de Deus, queridos. E na palavra que nossa irmã Nádia já leu, ela leu o capítulo todo, era só versículo 19 e 20, 18, 19 e 20, Deuteronômio 29, do 19, ou do 18 ao 20, diz assim, ó. Vou ler para vocês. Aleluias, do 18 ao 20.
Cuidem que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se afaste do Senhor, o nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações, para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza veneno amargo. Se alguém cujo coração se afastou do Senhor para adorar outros deuses, ouvir as palavras desse juramento, invocar uma bênção para si mesmo e pensar, estarei em segurança, muito embora persista em seguir seu próprio caminho, trará desgraça, tanto a terra irrigada quanto a terra seca. Vocês percebem que a palavra de Deus não mudou do Velho Testamento ao Novo? Ele diz, aquele que já conheceu a palavra de Deus e se desviou, é impossível que se reconecte. É impossível que se converta. Aí vocês dizem, meu Deus, eu já me desviei, e agora? Não há volta para mim? A palavra de Deus diz que não. Mas a palavra de Deus vai dizer que o próprio Jesus foi atrás de Pedro, que tinha negado a ele 3 vezes. Pedro se desviou. E Jesus foi lá e disse, venha, siga-me. Glória a Deus. Mesmo Pedro dizendo, eu gosto do Senhor. Jesus perguntou a Pedro, Pedro, você me ama? E ele disse, Senhor, eu gosto do Senhor. Pedro foi sincero. Ele disse, Senhor, eu não posso dizer que eu te amo, porque o Senhor sonda. O Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu não te amo. Glória a Deus. O Senhor sabe que o Senhor espera de mim, eu não posso te dar agora, porque eu não te amo. E Jesus disse, você quer demonstrar que você me ama, Pedro? Cuide das minhas ovelhas. Aleluia. Pedro, você quer demonstrar que você me ama? Você quer me amar? Faça a minha obra. Aleluia. Faça o que hoje eu te ordeno, porque Pedro, eu sei que você vai me amar. Aleluia. Eu sei que você vai me amar. E quando disserem, Pedro, você será crucificado, você vai dizer, eu não sou digno de morrer como meu mestre. Me pendure de cabeça para baixo, porque foi isso que Pedro fez. Pedro ia ser crucificado e ele disse, eu não sou digno de morrer como meu mestre. Porque ele reconheceu, eu sou pecador. Até então, até ele negar, Pedro disse a Jesus, não, mestre, ninguém vai te matar. Se possível, eu darei a minha vida. Eu sou o retado, eu sou o melhor discípulo, eu sou aquele que vai ficar do seu lado até o fim. Ele disse isso a Jesus. E Jesus disse, para trás de mim, Satanás. E disse, Pedro, Pedro, Satanás quer se andar na sua vida. Eu roguei ao Pai para que ele não permitisse. Mas Pedro achava que era o melhor. Pedro achava que era o tal. E ele não reconhecia o nível de intimidade e de amor que ele tinha. Não foi à toa que Pedro disse que não amava Jesus. É porque a tradução foi mudando, chegou no eu te amo. Mas se ele tivesse dito eu te amo, Jesus não perguntaria 3 vezes. Jesus sabia que ele não o amava, porque quem ama não abandona. Quem ama não deixa quem é amado morrer só. Quem ama fica ali. Eu vou ficar aqui até o fim. João, o discípulo amado, ele fala logo atrás. E esse aí que nos segue? O discípulo que ficou com Jesus até ele ser retirado da cruz. Foi João, o discípulo amado. Pedro vai, ainda tem a ousadia de inquirir Jesus a respeito de João. E disse ele, porque Jesus disse a Pedro, siga-me, Pedro. Ele disse, e ele? Ele disse, e se eu quiser que ele viva até quando eu voltar? O que é que tem? O que é que você tem a ver com a intimidade do seu irmão com Deus? Você não tem nada a ver. O Senhor quer falar com você. Ele não está falando com seu irmão, com sua irmã, não. Ele está falando com você. E não queira saber do seu irmão. Porque muita gente tem deixado de fazer a obra de Deus por olhar o que o irmão tem feito ou tem deixado de fazer.
Minha mãe falou que hoje eu disse, a senhora está sendo orgulhosa. Eu vou explicar o contexto. É porque nós estávamos fazendo muitas coisas. E ela disse, eu não tenho o que falar que tem que ser feito. As pessoas sabem. Eu disse, mas tem gente que precisa ser mandado. Tem gente que precisa ser motivado. Tem gente que precisa até ali, ó, meu filho, tem que fazer, porque a pessoa não vê. Tem gente de todo tipo. Foi nesse sentido que eu falei. Ela disse, mas eu queria ver voluntariedade. Eu disse, mas nem todo mundo é assim. E a gente tem que entender e respeitar os jeitos. Quem precisar ser chamado a atenção será chamado. Porque foi isso que o Senhor nos ensinou. Foi lido aqui em Hebreus, capítulo... esse mesmo que eu estava lendo. O capítulo 6. Ela continua aqui dizendo, ó. Aqui, ó. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuaram a ajudá-los, queremos que cada um de vocês mostre essa prontidão até o fim, para que tenham plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas aqueles que por meio da fé e da paciência receberam a herança prometida. Não é aqui não, viu, gente? Ele fala acima que nós devemos motivar uns aos outros. Nós devemos ensinar, motivar, corrigir uns aos outros. E Jesus fala aquilo com Pedro. E aí, ultimamente, eu tenho ouvido muita gente falar que está frio. Muita gente falando que está frio. Por falta de entendimento do que significa ser frio. Vocês viram o que foi lido em Atos 2? Vocês viram o que foi lido em Levítico? A chama arderá continuamente no altar e não se apagará. O que era que o sacerdote tinha que fazer para a chama arder todo dia? Botar lenha nessa fogueira. Ele tinha que limpar a cinza, ele tinha que botar lenha, ele tinha que trocar de roupa porque ele mexeu em cinza, ele tinha que estar limpo e ele tinha que botar fogo de novo. O Senhor está dizendo, fique aí prostrado que eu vou derramar fogo sobre a sua vida. Isso não é servir a Deus? Vocês viram o que foi lido em Atos 2? Levítico, Velho Testamento. Atos 2, Novo Testamento. O Senhor derrama o Espírito Santo sobre Pedro. Aquele que Jesus disse, você me ama? E ele disse, não, gosto de você, Deus. O Senhor sabe. Em Atos 2, Pedro recebe a unção de Deus. Ele recebe o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. Como que uma língua repartida de fogo. Ele recebe fogo sobre a cabeça dele. E vocês sabem qual foi a manifestação desse fogo? Mudança de atitude. Aleluia, Pedro, até depois daquilo que Jesus falou com ele. Depois daquele confronto, Pedro pecou. Pedro fez uma fofoca com o nome de João. Vocês viram? Ele disse, Jesus disse que João vai morrer. E todo mundo ficou achando que João era imortal. E Jesus não tinha dito isso. Jesus tinha dito, se eu quiser que ele viva até eu voltar. O que é que você tem a ver com isso? Jesus disse que ia fazer de João imortal? Não. Em momento nenhum. Pedro ainda fez uma fofoca. Que um povo ficou achando que João era imortal. Mas quando o Senhor derramou do Espírito dele sobre toda a carne dos discípulos, dos apóstolos, Pedro foi ungido. E a palavra do Senhor vai dizer em Atos 2 que ele fez uma pregação onde mais de 3.000 almas se converteram. Aleluia. Então você quer ver o fogo do Espírito sobre a sua vida? Faça a obra. Mude de atitude. Seja outra pessoa. Não espere vir de mim. Não espere vir da pastora. Não virá nada de nós. Porque o Senhor fez uma ligação direta entre vocês e o trono da graça. Agora não pense que o Senhor vai mover uma palha na vida de vocês se vocês não quiserem mudar em nada.
O Senhor não vai invadir a vida de vocês. Ele não vai entrar em um lugar ocupado. Se o seu lugar está ocupado por outros deuses, retire-os. Eu não sirvo a imagem de escultura. Não. Você serve a várias outras coisas. E cada um sabe ao que serve. Eu não preciso falar. Porque muito já foi dito. Através de mim, através de minha mãe, através de profetas e profetisas. Mas tem pessoas que parece que preferem ser a erva venenosa. Parece que prefere ser o abrolho. Parece que prefere ser a destruição. Se é de ser um fruto bom. Se é de ser um fruto que dê aquilo que o Senhor plantou. Tem a semente boa plantada aqui e tem a má aqui. Eu vou regar daqui. Eu vou regar daqui. Queridos, Pedro fazia isso. Pedro era orgulhoso. Pedro se achava demais, demais. E ele foi moído. Ele foi moído. E eu digo a vocês, queridos, que quando o Senhor me dá uma palavra dessa, eu digo, Senhor, traga o seu povo para que eles ouçam e se convertam. Mas eu fico apreensiva. Eu digo, Deus, traga quem o Senhor quiser que ouça. E Ele trouxe todos vocês porque vocês precisavam ouvir. E Ele fala aqui, ó. Aquela terra que é regada frequentemente. Vocês não têm sido regados frequentemente? Aqui falta alimento, falta semente boa? Não. São regados constantemente. Se não dão frutos, o Senhor amaldiçoará. Por isso que muitas vezes é tão difícil ter uma pessoa desviada, você prega, a pessoa não se converte. Vem até para a igreja, mas fica um cão, prendendo a pessoa no mundo, que a pessoa fica com um pé no barco, um pé na igreja. Pedro estava assim, eu estou com o pé no meu barco, eu estou com o pé no ministério. Assim que Jesus morreu, ele voltou para o barco. Por isso eu cantei esse louvor no início. Eu me despedi dos meus pais e eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei? Se não tenho pra onde voltar, só tenho você. Palavra de vida eterna, não perca atenção. O diabo age assim, pra roubar a semente e deixar você do jeito que está. Não fazer você mudar, fazer você se conformar o jeito que está. Mas não é o que Deus tem pra você. Não é. Deus tem algo melhor. E Deus está querendo despertar a igreja dele. Porque vocês são vasos escolhidos. Agora vocês decidem. Vocês querem a bênção ou vocês querem a maldição? A bênção. Vocês querem que Deus cubra centenas de pecados, como foi lido em Tiago? Ele diz que aquele que faz um desviado voltar para o caminho do Senhor, centenas de pecados são apagados da sua cabeça. Porque é muito difícil, não é muito difícil, é impossível. A palavra mesmo diz, é impossível que um desviado volte. E aí você fica, eu vou orar. Meu marido está desviado, minha mulher está desviada, eu vou orar. A pessoa não volta. Não volta, queridos. Só quem é escolhido de Deus. E não sou eu que digo, é a palavra. É a palavra. É dura, né? Mas é a verdade. A palavra de Deus diz, eu vou dizer aqui. Não quero ler esse versículo para eles, não, Senhor. Leio. Vou ler, viu, gente? Aleluia, eu não iria ler. Mas eu vou ler. Em Hebreus, capítulo 5, a partir do versículo 11, diz assim, ó. Quanto a isso, temos muito o que dizer,
coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. É a palavra. O Senhor diz: vocês já deveriam saber de tudo. Vocês têm ouvido, vocês têm aprendido. Vocês deveriam ser mestres. Mas por que ainda estão tomando leite? Porque quando a gente quer colocar um feijão, para de vir 2 cultos, 3. Não quer comer feijão, só quer comer papa. E aqui a gente não vai dar papa, porque é tudo velho. A pastora tem os dentes dela assim e ainda come carne dura. Por que eu não vou dar feijão a vocês? Por que eu não vou dar arroz? Por que eu não vou dar carne assada? Quem quiser que vai amadurecer. A palavra de Deus está aqui, ó. E ele fala, uma palavra que foi lida eu não citei. E foi maravilhosa. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureça o seu coração, como no tempo da rebelião. Ele chama o que o povo fez com Moisés de rebelião. Porque eles sabiam, queridos, que se tratava de Deus. Eles sabiam que quem estava na frente de Moisés era Deus. E mesmo assim, mesmo vendo tudo que o Senhor fez, eles preferiam ser rebeldes. Eles preferiam dizer: não, que nada, o Senhor tirou a gente para morrer no deserto. Mesmo vendo o que Deus fez. E ele disse: não faça como eles não, viu? Porque não pense que eles vieram para o meu descanso, não. Eles não vieram, não. Eles foram para o lago de fogo e enxofre. Todo aquele que resiste a Deus, queridos, infelizmente, é entregue ao diabo. Infelizmente. Depois meditem, leiam o livro de Hebreus para vocês verem como é forte. E ele não tem autor reconhecido. Muitos dizem que é Paulo. Foi Paulo que escreveu. Mas eu creio que foi o próprio Deus. Que foi o próprio Jesus que escreveu. Porque ele fala coisas de Jesus que nenhum outro livro fala. Ele fala especificidades, ele fala coisas tão profundas e duras e poderosas que só a gente se debruçando sobre ele para entender. Mas creia que o Senhor está dando mais uma oportunidade. Amém. E ele diz que aqueles que são dele escutam a voz dele. Aqueles que são dele o conhecem e dele são conhecidos. E aquele que o ama faz a vontade dele, segue o mandamento dele. Que não é pesado, não. É prazeroso, viu? Então, se alegrem, porque o Senhor, mais uma vez, quis falar com vocês. Amém? Eu te agradeço por essa rica oportunidade.